E assim, chegamos à Terra. Viu só como Deus preparou tudo antes de nos criar? Era só chegar e usufruir. Mas você já sabe o resto da história. Já pensou no carinho dele quando ele viu o ser humano? Não? Então dá uma olhadinha lá na leitura de Isaías, capítulo 41, versículos 13 e 14. E imagina só a alegria que ele pode ter sentido naquele momento. E viu Deus que era bom. Outro dia eu vi num desses programas de igreja da TV, quando ele diz que Deus disse que era bom, não que era perfeito. Você acha que Deus criaria alguma coisa que não fosse perfeita? Em Êxodo 41, no capítulo 4, versículo 11, Deus diz a Moisés: quem criou o surdo ou o mudo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Ainda em Isaías capítulo 54, versículo 16, ele diz que criou tanto o ferreiro quanto o assolador. Portanto, a gente não pode exigir que Deus use as palavras que a gente usaria. Por falar em palavras, lembra do meu primeiro propósito ao criar este canal A Bíblia Sem Maquiagem? Eu estava pensando em primeiro lugar naquelas pessoas que não sabem ler, mas gostariam de conhecer a Bíblia. Mas se for esse seu caso, eu vou dar uma puxadinha de orelha com aquela musiquinha que o Pelé cantou lá quando foi o lançamento do Mobroc, séculos atrás. Me admira você que não sabe ler, ficar aí parado, sem vontade de aprender. Hoje em dia, com EJA e tanta oportunidade de aprender, até na internet tem gente ensinando. É um mundo novo que se abre quando a gente conhece as letrinhas e vai fazer muita diferença, viu? Aqui na Bíblia, porque as leituras são bem minuciosas. Aqui mesmo no Gênesis, tem uma leitura que quando chegar lá, eu vou pedir para você fazer análise sintática comigo e ver se você concorda com o que o outro autor entendeu em outra passagem. Também já vi em outro programa de igreja os pastores terem ignorado a vírgula e dado a informação errada dos personagens, eles mesmos que estão ali para ensinar. Enfim, dá sempre muita confusão com essas coisas que eu vou deixar a seguir, tá? Sempre tentando deixar mais nítido, sem maquiagem. Então, vamos à nossa aulinha de português. Sujeito: eu, tu, ele, nós, vós, eles. Cadê você? O português já nasceu mal criado, né? Veja bem, no capítulo 1, versículo 1, depois dos versículos 25 ao 29, nós estamos falando de ele, terceira pessoa. Ele criou, ele fez, viu, disse. Depois, no capítulo 2, versículos 2 e 3, ele tinha feito, ele descansou, santificou. Depois, no capítulo 1, versículo 26, estamos falando de nós, façamos, nossa. Capítulo 3, versículo 22, um de nós. Capítulo 11, versículo 6, depois versículo 7, depois versículos 8 e 9, é ele, é nós, é ele. Depois, versículo 19, do 1 ao 16, são dois varões. Do versículo 19 ainda, do capítulo 19 ao 22, dos versículos 17 ao 22, volta a ser uma pessoa. Em Atos, no capítulo 1, versículo 1, trata-se de eu fiz. Depois, veja bem, do versículo 16, do capítulo 16, versículos 6 a 8, depois, no capítulo 10, versículo 17, eles versus nós. Capítulo ainda 16, dos versículos 19 ao 40, até o capítulo 20, versículo 4, trata-se de eles. Isso daqui vai dar muita confusão, viu? Vai surgir até extraterrestre por causa dessa história de eu, tu, ele, nós, vós, eles aqui.
Depois nós temos os sinais gráficos, é importante, cada sinal tem o seu significado, por isso quando a gente não está bom no português, uma vírgula que a gente negligencie faz a história ficar totalmente diferente, como aquela que eu falei já dos pastores, que passaram informação diferenciada do que era previsto. Temos então 2 pontos, tem o ponto final, tem o ponto e vírgula, tem a vírgula, tem aqui aspas, depois tem os sinais, exclamação, interrogação, tem as reticências, tem o hífen, tem os parênteses. Tudo isso é muito importante na nossa linguagem, viu? Tudo isso faz sentido, é por isso que tem que saber o significado de cada uma delas. Temos os tempos verbais. No capítulo 2, versículo 3, abençoou, santificou, versus criara, fizera, são tempos verbais diferentes. Em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 7 e 8, tem o futuro junto com o passado. Será, sairá, depois o passado subiram, foi lançado. Temos os pronomes, é importantíssimo porque a gente não usa, não é? Nós usamos o você. Se a gente fosse do sul, usaria o tu e não daria tanto problema aqui para a gente aprender. No Gênesis capítulo 3, versículo 15, tua semente, sua semente. Em Ezequiel capítulo 3, versículo 8, teu rosto, seu rosto, tua fronte, sua fronte. No capítulo 39 do Gênesis, no versículo 9, tu és sua mulher. Capítulo 39, 13, deixar a sua veste em sua mão. Quando a gente não sabe esses pronomes, a gente vai fazer muita confusão. Figuras de linguagem é uma coisa que eu já decidi que não tem como aprender totalmente. Mas a gente precisa saber de algumas que são as mais importantes, porque elas vão estar muito aqui. São metáfora, redundância, ambiguidade. Ambiguidade é quando a gente não sabe de quem que a gente está falando. Redundância é quando a gente diz, manda-me a mim, né? Falou 2 vezes a mesma coisa. E metáfora é quando a gente usa uma coisa significando outra. Por exemplo, a pedra que os construtores rejeitaram. Não está falando da pedra em si, está falando de Jesus. Isso é uma metáfora. Lá no final, no livro de Mateus, Jesus vai usar uma palavra que eu não conhecia e eu sempre lia errado. No capítulo 24, versículo 6, tem uma palavra que eu sempre lia, mister. E depois, naquele livrinho que eu já apresentei para você, a pronúncia é mister. Eu me julgava boa no português, por isso é que a gente sempre precisa ter um dicionário na mão quando vai aprender a Bíblia. Porque tem palavras que são desconhecidas, não fazem parte do nosso vocabulário. E a gente precisa entender direitinho do que eles estão falando. Depois, saindo aqui do português, tem mais vocabulário, viu? No capítulo 1, versículo 28, já estava lá antes, nos versículos 21 e 22. A palavra reproduzir, frutificar, multiplicar. Portanto, Deus quer que a gente encha a terra de gente, não é? No capítulo 3, versículo 16 é igual. Capítulo 6, versículo 1. Capítulo 8, versículo 17. Sempre essa finalidade de pôr mais gente na terra. Porém, no livro de Mateus, capítulo 13, dos versículos 1 ao 43, é a história do semeador. É para reproduzir, é para frutificar, mas não é mais gente. É para reproduzir a palavra de Deus, para multiplicar a palavra de Deus. Em Filemon, no versículo 10 de Filemon, Paulo está dizendo que gerou o Onésimo nas prisões dele. É a palavra. Isaías, capítulo 54, versículo 1, 13. Portanto, nem sempre reproduzir, multiplicar, frutificar se trata de trazer mais gente ao mundo. No capítulo 1, versículos 22, versículo 28, é Deus abençoar ou Deus amaldiçoar. Deus abençoa, mas também amaldiçoa, viu? Tem Deus abençoando, amaldiçoando ali. Depois no capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, versículo 14, 17, capítulo 4, versículo 11.
Depois em Malaquias, capítulo 2, versículo 2, em Josué, capítulo 7, versículo 12. Portanto, vamos cuidar para que Deus não nos amaldiçoe, sempre abençoe. No capítulo 2, versículo 1 do Gênesis, está ali a palavra exército, Senhor dos exércitos. Primeiro, o exército de Deus eram as coisas do céu, depois já não eram as coisas aqui da terra, era soldado mesmo, lutando, viu? Você já sabe que ele criou ali o exército no livro dos Números. Todos esses lugares que eu tenho aqui está tratando dos exércitos de Deus, tá? Capítulo 32, versículos 1 e 2 do Gênesis, no Êxodo, capítulo 12, 41. Faço sempre uma comparação dos exércitos aqui de Deus. Depois nós temos aqui no capítulo 2, versículos 2 e 3, o número 7, sétimo, 70, é um número muito importante esse número 7, viu? Do 7 é que veio o sábado. No capítulo 4, versículo 15, 24, 26, estamos falando de novo do número 7. Fora isso, nós vamos entrar então no sábado. O sábado é uma coisa que vai dar muita confusão. Essas igrejas todas fazem confusão, brigam muito por causa do sábado. Jesus foi muito perseguido porque ele fazia coisas no sábado. Olha aí onde é que começa o sábado, no capítulo 2, versículos 2 e 3, aqui já do Gênesis. E depois todos esses lugares aqui que eu tenho deixado para você. Dá uma olhadinha as coisas que vão acontecer por causa da gente respeitar o sábado ou não respeitar o sábado. Se você olhar bem direitinho, você vai ver que tem dias que, em algumas passagens, Deus diz que não é nem para a pessoa sair longe do lugar. Depois ele diz que não é para acender nem fogo no dia de sábado. Teve uma pessoa que estava lenhando, colhendo lenha no dia do sábado e morreu por causa disso. É muito importante o sábado, não é só para descansar, tem muitas outras coisas. E a gente tem que sempre fazer uma busca, o significado dessas coisas que estão aqui. Porque se elas estão aqui é porque são importantes e elas vão ganhando uma forma, uma vida muito diferente, viu? Primeiro, Deus só construiu o mundo e terminou no sábado. Fora isso, quantas outras coisas vão acontecer no sábado? Quantas coisas acontecem ainda hoje por causa do sábado? Quando você tem dificuldade com leitura e tem em casa crianças que estão começando a aprender, peça ajuda para elas. As crianças gostam de compartilhar e vão até se sentir mais encorajadas a aprender. Uma vez eu vi num desses cultos pela TV, as pessoas serem orientadas a colocar a Bíblia fechada sobre a cabeça. Me desculpe, mas a Bíblia não é um livro mágico, tá? As palavras não vão entrar na sua cabeça, a menos que você abra e leia, ou pelo menos ouça o que está dizendo. Uma vez a escritora Ruth Rocha disse que o brasileiro é pouco culto porque nunca aparece um instante na TV, nas novelas, não é? Na TV. E a gente sabe que brasileiro gosta de novela. Nesse jornal aqui, olha, tem uma pesquisa que diz que 3 em cada 4 brasileiros são incapazes de interpretar textos e fazer contas, além das básicas. Infelizmente, me incluo, tá? Já disse que sou ruim de matemática. E a Bíblia exige interpretação. Interpretar é difícil. Eu passei a vida inteira lendo, mas quando eu me deparei com uma leitura nesse livrinho aqui, que eu já vou usar muitas vezes, porque aprendi muita coisa nele, quando eu me deparei com essa leitura da Cora Coralina, foi que eu percebi o quanto é difícil interpretar. Venha interpretar comigo. Senhor, nada valho, sou a planta humilde dos quintais pequenos e das lavouras pobres. Meu grão, perdido por acaso, nasce e cresce na terra descuidada. O justo não consagrou o pão da vida, nem lugar me foi dado nos altares. Isso aqui é uma questão de vestibular. Aí a pergunta é assim: quais os cereais contrapostos
Foi só aqui que eu me dei conta de que estava falando de cereais. Olha como a gente é distraído. Você já percebeu quais são os cereais? A resposta, eu só descobri pela resposta, é o milho e o trigo. Ela está falando desses dois cereais aqui. Viu como é difícil interpretar? Agora, nesse mesmo jornal que eu já mostrei aqui antes, olha, estima-se que mais de 6% dos brasileiros são analfabetos. E o fato de não conseguir interpretar torna a população presa fácil para os maus políticos, por se tratar de um ano eleitoral. Porque, abre aspas, não saber interpretar textos leva a ter dificuldade de interpretar e entender o que se ouve, e as propostas e intenções dos candidatos, o que contribui para que o debate seja feito na base da emoção, ao invés de se discutir propostas sérias. Fecha aspas. E a pergunta é: até quando o Brasil vai ter tantos analfabetos? Até quando? É uma pergunta bíblica. O tempo todo a gente vai saber, vai ouvir. Até quando? Tem pessoas que dizem que não gostam de política, mas isso não passa de desconhecimento de que o político é funcionário do povo e não estrela de cinema. A política interfere em tudo nas nossas vidas, até na linguagem. Se não fosse pela política, nós até hoje estaríamos falando a língua geral e não teríamos que passar por essa dor de cabeça com as atualizações na linguagem. Veja lá no seu ticket de qualquer compra que você fizer, se você não está pagando encargos. Bertolt Brecht, um alemão, não conheço o trabalho do Bertolt Brecht, a primeira coisa que eu vim a conhecer dele foi uma leitura que eu encontrei aqui, olha, nesse mesmo livrinho, já falei para você, é um livro muito instrutivo, tenho aprendido muita coisa aqui. Olha o que diz o Bertolt Brecht: o analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado, o assaltante e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas multinacionais. Palavra dura, né? O alemão usa palavras duras, mas acho que é mesmo para dar aquele chacoalhão. Você vai ouvir que não há autoridade que não venha de Deus. Quem disse isso foi o Paulo, lá no livro dos Romanos, no capítulo 13. Mas vai ver o julgamento de Jesus no capítulo 23 de Mateus. Veja o que está fazendo o juiz lá no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 3, e compare com o Êxodo 23, versículo 8. Em um, o juiz se apressa a recompensa, em outro, diz: presente não tomarás. Você também vai ouvir que cada povo tem o governo que merece, mas não precisa continuar sendo assim, porque hoje em dia nós podemos acompanhar o trabalho deles, seus projetos, suas presenças ou ausências, não é? Justificáveis ou não, além das votações no plenário. Eu nunca me esqueci de uma frase do Getúlio Vargas numa entrevista. Ele disse que todos que o procuravam queriam algo para si e não para o país. E há pouco tempo, na eleição passada, um noticiário criou um candidato fictício na internet e uma senhora ofereceu não só o voto dela, mas também de mais pessoas por uma caixa de leite. É mais ou menos igual a Ezequiel, capítulo 13, versículo 19. Numa entrevista do Danilo Gentili, o cara foi assaltado quando estava inconsciente. O Danilo até brincou: depois querem que o político seja honesto. O político representa o povo, você já sabe, não é? Nós temos todas as instruções aqui na Bíblia, só resta querer saber. Sua Bíblia sem maquiagem vai encerrando por aqui com todas essas coisinhas para você digerir. Voltamos logo com a continuação do capítulo 2 do Gênesis. Até breve.